Alô, galera! Estamos aqui no primeiro vídeo do Geopapinho comigo, Laís Reverte. Eu tenho 26 anos e sou geóloga, formada há quase um ano, mais ou menos. E eu estou fazendo essa série de vídeos no meu Instagram com a intenção de popularizar o conhecimento geológico. Mostrar para vocês que não estudaram geologia, que a geologia está em todos os lugares e inclusive pode ser muito mais legal, divertida do que a gente espera. Muitas pessoas não têm ideia do que um geólogo faz e talvez em outro momento, em outro vídeo eu possa explicar melhor, mas sim, esse vídeo não é feito para geólogos. Meus colegas de profissão já comecem aí me perdoando, tá? Porque com certeza vocês verão muitos conceitos falados aí que não serão muito corretos, muitas nomenclaturas diferentes, mas a intenção aqui é realmente popularizar o conhecimento, ok? Então vamos a esse primeiro vídeo, primeiro assunto, foi essa polêmica que eu trouxe no meu Twitter. Sim, em Minas Gerais já teve mar. É igual o mar que a gente conhece aqui na praia do Rio de Janeiro, é igual o mar que a gente vê no litoral de Fortaleza? Não, não é esse mar, certo? É um mar primitivo que aconteceu há alguns bilhões de anos. Inclusive essa rocha que eu mostrei na foto, ela tem uma idade de mais ou menos 1,3 a 1,5 bilhão de anos, certo? Primeiramente, eu vou explicar mais ou menos como que acontece essa movimentação de continentes no planeta para que possa ter essa abertura e fechamento de mar. Primeira coisa, gente, já foi estudado de outra época na geologia, o conceito era outro, mas hoje em dia a comunidade científica já aceita que a movimentação de grandes continentes acontece por conta de atividade vulcânica, as atividades do manto, que é a porção mais abaixo da crosta. Nós temos a crosta onde a gente pisa, a crosta terrestre, e abaixo dele nós temos o manto. E esse manto ele possui materiais que são líquidos, que são as lavas que a gente tanto conhece nesses grandes vulcões, e elas se movimentam. Como que isso acontece? Pensa numa bacia grande de água, coloca um papel nessa superfície de água. Se você movimenta a água de baixo, o papel vai caminhar junto. E assim, mais ou menos, que acontece a movimentação desses continentes na Terra. Mas por que a água se move? A água se move porque a lava, no caso, ela é muito quente. Tudo que é quente tem a tendência a querer se esfriar, a aliviar a pressão, a aliviar a temperatura, a mudar de estado físico. Então, por conta dessa temperatura e pressão que esse material ali dentro do manto ele está sofrendo, ele vai o tempo todo ficar rodando, girando e buscando um lugar de aliviar. Por conta dessa busca para aliviar a pressão ali dentro, que qualquer pedacinho que eles vejam na terra, na parte externa ali dele, na crosta, ele vai tentar sair. É assim que começam a formação dos grandes mares. E é assim que aconteceu naquela região. Vocês conhecem o Pangeia? Se não conhecem, estou aqui contando para vocês. Ele data de mais ou menos 540 milhões de anos. Essa porção que está aí, essa rocha que eu mostrei na foto, ela tem a data, como eu falei, de mais ou menos 1,3 bilhão de anos. Então, antes de acontecer essa grande união dos continentes que todo mundo conhece, já existiu uma grande movimentação dos continentes até eles tentarem se estabilizar. Nessa região de Minas, a lava ela quis entrar nessa porção que naquela época era muito mais fina, os pedaços de terra eram muito mais finos da crosta do que são hoje. Então ela conseguiu sair e nessa saída partiu, o que a gente chama, o que a gente conhece hoje de Minas Gerais, partiu ali algumas porções de rocha e entrou. Nessa entrada que começa a formar o fundo de um oceano. Pensa, rasguei o meu papel. A água ali ela começa a entrar. A água ali seria a lava e o meu papel seria um pedaço de continente mineiro, na região de Minas.
Quebrei ali, né, o meu pedaço de continente, começa a entrar a lava. A tendência é que esses pedaços eles vão subindo assim, de continente. Show? E a água tá aqui formando rocha. Quebrei, aliviei um pouquinho e subi. O que eu tenho aqui são rochas. Rochas, elas formam sedimentos. Por causa da chuva, por causa do vento, tudo isso que acontece, elas se quebram o tempo todo, formam grãos de areia, grãos de argila. Esses grãos, eles vão cada vez mais caindo nessa região que está aqui, né, formando o fundo de um oceano, porque a lava sai, esfria, vira rocha. E aqui eu estou tendo sedimento caindo de cada lado cada vez mais. Existia chuva já naquela época? Sim, não como a dinâmica de chuva que a gente tem hoje, mas existiam muitas chuvas, períodos de muita seca, períodos de muita chuva. Nesses períodos vai acumulando água também nesse lugar. Essa água também é influenciada pela maré. E não sei se vocês já repararam quando vão na praia, quando a maré baixa, vocês podem perceber, vou até mostrar essa foto, vocês podem perceber que tem marcas como se fossem S, como se fosse uma onda na areia quando a maré baixa. Essas são marcas que marcam, inclusive, a atividade de maré e onda. Quando a água sobe, desce, a água movimenta para frente e para trás, ficam essas marcas em forma de S na areia. Essa areia também era presente naquela época. E aí, quanto mais vai acontecendo, né, esse monte de sedimento que vai entrando nessa abertura de oceano ali, essas rochas que estão já, esses sedimentos que já estão naquele espaço, eles vão sofrendo uma pressão de cada vez mais sendo comprimido por mais coisas caindo ali. E assim se litificam, que a gente chama, né? Eles então se unem, começam a formar rocha, endurecem, porque derretem um pouco, porque são unidos por elementos que são como cimento, vamos dizer assim. E assim as marcas ficam preservadas. E é por isso que a gente vê essa rocha. Então quer dizer que essa rocha aqui que a gente está vendo, um dia já esteve no fundo do mar? Sim. E essa rocha foi encontrada a mais de mil metros de altura. Como isso aconteceu? Como aconteceu? Tô aqui, né, abrindo, mais rocha formando, mais sedimento caindo. Cada vez mais eu vou subindo, certo? Eu vou formando, então, cada vez mais vários andares dessa construção. Até que chega o momento, que foi o que aconteceu em Minas Gerais, que esse movimento do manto, ele cessa, ele para. Então, o que antes estava abrindo, ele começa a inverter. E é assim que acontece mesmo, tá? Não tem como você prever o que o manto vai fazer, o que o material lá de baixo está fazendo. Ele simplesmente vai parar. Quando ele acha que não é mais necessário, ele vai parar. Então, ele vai começar a rodar de uma outra maneira. Então, o que antes estava sendo separado começa a se juntar, certo? E assim, inclusive, que chegou a formar o Pangeia, vários milhões de anos depois. Os continentes começam a se juntar de novo, as porções de terra começam a se juntar de novo. Então, o que estava lá embaixo está sendo cada vez mais apertado pelos lados e subindo. Por isso que aquela rocha que antes estava ali embaixo, eu encontrei, né, junto com o pessoal da minha faculdade, lá em cima. Né? Então, sim, o que antes era fundo de mar, hoje é um topo de uma grande montanha? Exatamente. E é assim que acontece na geologia, é tudo muito dinâmico, extremamente dinâmico. Agora vamos às perguntas. Laís, quer dizer então que um dia Minas pode ter mar de novo? Bem, pode. As chances são muito baixas? Sim, muito baixas. Isso porque, como eu disse, gente, depende da dinâmica mesmo do material que está ali abaixo da crosta. Hoje, a crosta que nós temos hoje, que nós temos o Brasil e todas as construções dentro do nosso país, ela é muito mais fina, mais grossa e firme do que aquela época. Naquela época, a crosta era muito mais fina. Ainda não tinha tanta lava saindo assim, né? Ainda estava começando isso. Então, assim, para uma movimentação acontecer, né, nesses pedaços de continente que hoje a gente pisa, é muito mais difícil.
muito mais. Então, assim, se acontecesse um grande evento do nada, poderia acontecer. Então, sim, poderia voltar aquela formação que eu expliquei de um novo mar. Muito difícil, muito improvável, mas poderia. Laís, então, assim, todo lugar que a gente pisa hoje já teve mar? Não necessariamente. As primeiras rochas do planeta são datadas de mais ou menos 3,4, 3,5, 3,6 bilhões de anos. Isso quer dizer que era um grande oceano de lavas, um grande mar de pedra fundida, de sopa de pedra, vamos dizer assim, né? Então, antes a atividade de água que a gente conhece hoje não era possível pelas condições mesmo que existiam do planeta, né? Isso, as condições atmosféricas, as condições de temperatura, isso tudo era muito difícil para a água, né, conseguir estar em forma líquida na Terra. Então, as primeiras porções de terra, elas ficavam imersas num grande mar de lava, ok? E aí depois, com o tempo, muitos milhões de anos depois, essas rochas começam a engrossar de espessura e aí começou a ter a possibilidade de resfriar o planeta e assim poder ter um ciclo de água que a gente conhece hoje. Mas levou muito tempo para isso acontecer. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Eu pretendo lançar, né, mais coisas. Já tenho um novo tema para o próximo vídeo. Vai ser um pouco mais polêmico do que esse, eu acredito, não sei. A gente vai falar um pouco sobre somos todos pó de estrelas, o que isso quer dizer, de onde vêm todos os elementos do nosso planeta, os elementos químicos. Agradeço muito a quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco que a geologia ela é extremamente dinâmica, ela não é única, nada é fixo. Realmente entendo isso, nada é para sempre. Quando você encontrar aquela marca, sempre vai ter mar, não quer dizer isso. Mas é muito importante sim investigar, por isso que existem os mapeamentos que nós geólogos fazemos, né? A gente passa alguns dias ali investigando aquele lugar para entender melhor a história geológica e poder, né, contribuir para a história do planeta. E é isso, qualquer dúvida que vocês tenham sobre geologia, me procurem. Oportunidade de trabalho também. É isso, é nóis, gente. Valeu.